Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Prevcast com a doutora Tainá Lima. Hoje a gente vai tirar as principais dúvidas referentes à aposentadoria PCD, auxílio acidente, auxílio doença, benefícios que colocam dinheiro no bolso das pessoas com deficiência e pessoas com doenças graves. Então fica ligado e claro, né, se você é novo no canal, aproveite, clica aqui embaixo em inscrever-se, clica no sininho para ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que a gente posta, nós aqui do canal do Michael, nós do grupo Somos Todos PCD, participe, somostodospcd.com, nosso grupo de WhatsApp e Telegram. Muito bem então, doutora Tainá, seja muito bem-vinda a mais um Prevcast. Olá, Michael! Muitíssimo obrigada mais uma vez pelo convite, é sempre uma honra estar aqui falando sobre os direitos sociais. Já convido você que está aí assistindo esse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários a tua dúvida, o teu caso, que vai ser sempre um prazer estar aqui te auxiliando a buscar o melhor benefício. Excelente! E a gente já começa com o assunto mais procurado aqui no canal, que é a aposentadoria PCD. Então, muita atenção, eu vou conversar com vocês sobre um caso que é sempre complicado, né? As pessoas ficam sempre se perguntando, olha, baseado nessa minha situação, como é que eu sou avaliado? No final das contas, como é que fica o meu benefício lá na frente, baseado nessa situação? Então, são a questão, no caso, das gravidades, né, doutora? Então, a gente tem aqui o caso que eu coloco agora em tela, do Leonardo. O Leonardo, ele pergunta o seguinte: tenho 54 anos, coxartrose bilateral com 31 anos de contribuição, doutora. Grau deficiência leve. Posso dar entrada no pedido de aposentadoria? Tá aí a pergunta do Leonardo, doutora Tainá. Como é que a gente planeja a aposentadoria no caso dele? Olá, Leonardo, e para você também que está assistindo esse vídeo e que tem a mesma dúvida. Bom, primeiro ponto, desses 31 anos, todos eles foram exercidos em condição de PCD? Esse é o primeiro ponto que a gente vai precisar avaliar. Por quê? Caso esse período todo não seja na condição de PCD, vamos precisar realizar um cálculo de conversão. Então, dessa forma, é preciso analisar o marco inicial da tua deficiência para que a gente possa saber qual o período que é de PCD, qual o período que foi trabalhado em condições como não PCD, para que a gente possa realizar os devidos cálculos e descobrir e determinar se você já vai estar apto ao fazer o requerimento de aposentadoria ou se você vai precisar ainda, contribuir um pouco mais para que essa aposentadoria seja concedida. Todo PCD, ele precisa levar em consideração o marco inicial da sua deficiência, então todo o período não precisa ser como PCD. No entanto, a gente precisa realizar as conversões do período que não foi como PCD para o período que, como se você estivesse na condição de PCD. Então, dessa forma, precisa trazer teu caso para que a gente possa analisar, verificar se de fato é uma deficiência leve, se é uma deficiência, porque é uma curiosidade. Não é porque o médico coloca lá deficiência de grau leve que o INSS vai considerar que a tua deficiência é leve. É realizada uma perícia psicobiosocial que vai determinar o grau da tua deficiência, levando em consideração não só a enfermidade, mas como também as suas condições psíquicas, quanto àquela deficiência, e em que meio social você vai aí estar inserido. Olha aí, pessoal, a importância do marco inicial. É fundamental que você entenda, você crie a consciência, isso é importante aqui no canal, a gente fala sempre sobre o direito aos descontos da pessoa com deficiência. A gente tem falado também agora sobre o direito de colocar dinheiro no seu bolso, dinheiro que é seu direito. Então é importante essa conscientização, começar a entender como funciona essa questão da aposentadoria e também sobre essa questão do marco inicial. Beleza, então, gente? Então a gente vira o assunto e a gente tem uma situação aqui também muito falada no canal. Impressionante, porque é uma coisa totalmente natural. As pessoas, elas ficam sabendo do seu direito ao carro PCD, elas ficam sabendo, tendo a consciência que possuem uma deficiência, que adquiriram uma deficiência, muitas vezes de maneira recente, e passam a ter direito ao carro PCD. E aí elas também percebem um outro detalhe, especialmente
nesses casos onde a pessoa está trabalhando ainda. Então a gente tem aqui, pessoal, muita atenção à pergunta do Dário, aqui o comentário dele, Dário Batista. Sofri um acidente de trabalho há 12 anos. Fiquei com sequelas consideráveis. Tenho toda a documentação comprovando que estava assegurado pela CLT. Já entrei com 4 pedidos de auxílio acidente. Até hoje não tenho acesso ao benefício. Essa aqui é a pergunta do Dário. Doutora Tainá, como é que acontece uma situação como essa? A pessoa tem uma sequela considerável, já entrou com 4 pedidos de auxílio acidente e não consegue. Como é que isso é possível, doutora Tainá? Bom, a gente precisa identificar se essa sequela ela traz alguma limitação. O auxílio acidente, ele não está ligado à sequela, é sim à limitação. Muita gente, Michael, por exemplo, você tem ali um problema ortopédico, né? Você está com um problema no braço, você não tem nenhuma sequela visível daquilo ali, mas internamente você está limitado para o movimento do braço. Então aquilo ali é uma limitação. A sequela dele precisa ser avaliada para ver se essa sequela vai limitar ele para o trabalho. 12 anos, 4 tentativas. O INSS, ele nega o auxílio acidente de todas as formas. Então, a cada 10 benefícios, 8 são concedidos de forma judiciais. Vocês podem conferir esse dado, né, ali no Boletim Estatístico da Previdência Social. Então, esse número de concessões judiciais, ele se dá principalmente porque os processos previdenciários, eles são mal instruídos. Quando a gente trata de um auxílio acidente, a gente tem que tratar de um benefício que ele precisa ali, né, ser demonstrado a limitação para uma atividade habitualmente já exercida. Então não basta estar limitado, mas sim estar limitado para algo que já exercia. Porque vamos lá, se você trabalhou a sua vida inteira como motorista, e aí você teve, né, alguma doença que limitou os dedos da sua mão, vamos supor que seja a esquerda, a gente entende que você não vai mais conseguir dirigir da mesma forma que você dirigia anteriormente, mesmo que não necessariamente você tenha perdido os membros da mão, mas aquela doença, né, por exemplo, um túnel do carpo, um redor, ela está fazendo que você tenha menos mobilidade. E no caso do motorista, quanto menor a mobilidade, menor é a reação dele perante um acidente. Então ele está ali colocando em risco a vida dele, a vida da pessoa que está no outro carro, né, ali na via, e a vida de quem está com ele no mesmo veículo. Então o que a gente busca é a limitação. O INSS negou, tem que recorrer ao judiciário, para que o judiciário faça uma perícia e verifique e encontre a limitação. Quanto mais instruído está o teu processo, mais chance de êxito você tem. Gente, olha só essa dica, hein? A questão da limitação é fundamental que você esteja bem instruído antes de você dar entrada no pedido. Você não tem que ficar dando entrada no pedido como se fosse a esmo, né? Tem que estar bem instruído, tem que estar bem assessorado para que você, de fato, tenha acesso ao benefício. Tem várias coisas que vão ser avaliadas, como a doutora mesmo disse. Então, procure o advogado especialista de sua confiança, tá bom? Se você precisar de orientações a respeito, não perde tempo. Você pode entrar em contato conosco também, tá bom? E também pode ter indicações aí através do nosso trabalho. Muito bem, então. Aí a gente gira o assunto e ainda falando sobre a condição, né, que, uma vez aferida através de laudo médico, caracteriza as pessoas, inclusive ali para fins de marco inicial da aposentadoria. E aí a gente fala sobre a pergunta aqui do José Roberto, a preocupação dele, uma vez que ele foi identificado como pessoa deficiência para fins de carro PCD, ele está preocupado aqui também sobre a isenção, né? E aí só que um outro tipo de isenção, aqui a gente está falando de desconto, atenção à isenção de R. A gente tem aqui a pergunta, José Roberto, Michael, sobre esse assunto da isenção do imposto de renda. O requerimento é feito em cima do laudo PCD? Ou seja, desde que eu tenha o benefício do PCD e me encaixe nas regras da isenção de R, posso pleitear? Pergunto, pois sou funcionário público, aposentado, e estou pleiteando a isenção do IR, baseado em moléstia profissional contraída durante o serviço. Aqui é uma pergunta muito interessante, né, doutora? Porque ele fala sobre laudo PCD, ele tem aquela consciência, né,
de ser pessoa com deficiência, provavelmente tem acesso ao benefício também do carro PCD. Ele é funcionário público aposentado, e aí entra a questão da moléstia profissional contraída durante o serviço. E aí, doutora Tainá, como a gente enquadraria essa situação, se existe a possibilidade do José Roberto ter acesso também ao benefício de isenção de IR? Bom, o benefício de isenção de imposto de renda, ele é destinado para as pessoas que possuem, né, um rol de doenças pré-determinado na legislação. Então eu até peguei aqui, Michael, vou pedir para que você coloque aqui embaixo as 17 doenças, né, que são. Eu não vou falar todas porque ficaria enorme, mas, por exemplo, a gente tem cardiopatia grave, a gente tem moléstia profissional, que é o caso em tela, a gente tem tuberculose, alienação, esclerose, cegueira, câncer, são vários, são 17 ao total. Então, todas essas doenças, elas vão garantir direito à isenção do imposto de renda. Tainá, qual é o marco inicial da minha isenção? A descoberta. A gente precisa que o laudo conste a data em que foi diagnosticado. Essa semana, Michael, chegou pra gente, né, um caso em que a pessoa questionava: doutora, eu nasci com um problema de visão, esse problema ele foi se agravando e eu não sei ao certo o momento em que eu fico cego, que seria aí o momento em que eu deveria, né, começar a ser um PCD. E aí eu falei para ele: bom, o que vai caracterizar o marco inicial é o primeiro laudo ou primeiro atestado que atesta essa doença. Então, o primeiro laudo ou o primeiro exame que foi verificado, a gente precisa ter ciência de que o laudo, ele é um documento baseado nos exames que são feitos. Então, não adianta, por exemplo, você ir com o INSS só com um laudo, porque o laudo qualquer pessoa dá. Você não tem nem como saber se aquele profissional não é um parente seu, um amigo, se aquele laudo foi comprado. O que você tem que levar, além do laudo, é o documento, o exame que comprova aquele laudo, que deu embasamento para aquele laudo. Então, o marco inicial aqui da pergunta do José é exatamente saber a data do primeiro diagnóstico da moléstia profissional. E muito importante, quando a gente está diante da moléstia profissional, como pode ser qualquer doença que seja derivada da função, o nexo de causalidade, ele precisa estar devidamente comprovado, assim como se a carta tiver sido emitida, é extremamente mais benéfico. Olha, atenção então à questão, mais uma vez, do marco. E também uma outra coisa que a doutora comentou aqui, fundamental, é que, gente, a perícia médica, o perito, ele não está ali para fazer diagnóstico, muita atenção. Ele está ali para avaliar você, baseado ali no balizamento das regras ali, de acordo com o tipo de benefício que está sendo pleiteado, e também ele vai avaliar você, obviamente, através do relatório do médico especialista que está cuidando de você e dos exames médicos. Então é fundamental que você tenha esses documentos em mãos, no ato da perícia, de forma atualizada, tá bom? E aí a gente vira o assunto, doutora, olha só, tem outra situação importante aqui, a questão de estar afastado do trabalho por motivo de doença, a condição, doença, uma deficiência, né, uma incapacidade provisória. Então a gente tem aqui uma situação, doutora, que eu coloco agora em tela, da Mariana Pereira. Ela fala o seguinte, que foi demitida, está com a gente aqui, né, pedindo ajuda, diz que foi demitida em abril e ainda não voltou a trabalhar, pois dias 30 de setembro de 2023 vai receber a última parcela do seguro-desemprego. Em novembro, vai fazer uma cirurgia no joelho e vai ficar atestado no mínimo 3 meses. Aí ela pergunta, consigo receber o auxílio-doença? E aí, doutora, nesse caso aí, eu entendi aqui que ela está no seguro-desemprego, vai acabar o seguro-desemprego, vai passar por uma cirurgia, a gente não está colocando aí um possível trabalho, né, dentro da pergunta, e ela quer saber se ela vai receber o auxílio-doença. E aí como é que fica a situação da Mariana, doutora? Então, Michael, muita gente acaba não solicitando os auxílios, né, devidos porque não tem conhecimento sobre a possibilidade desse direito. Vamos lá entender uma coisa, né? Vamos aqui um pouquinho para uma aula de direito previdenciário. Dentro do previdenciário, a gente tem um conceito chamado qualidade de segurado, que é toda aquela pessoa, né? Eu ia falar todo aquele servidor, mas é toda aquela pessoa
que mantém pagamentos em dia para o INSS, sejam elas na condição de CLT, sejam elas na condição de contribuinte individual. Nesse momento, quando você é demitido ou deixa de pagar, você entra num período de graça, ou seja, é um período que o INSS ele te dá para reencontrar um novo emprego, uma nova colocação no mercado, ou para que você resolva aí ser um empreendedor e contribuir como um autônomo. Quem recebe seguro-desemprego, esse período de graça, ele só vai começar quando esse seguro-desemprego ele se encerra. Para quem não sabe, as parcelas do seguro-desemprego são consideradas de natureza previdenciária. Isso faz com que, por exemplo, quem é aposentado que trabalha, se for demitido, não vai conseguir receber o seguro-desemprego, porque uma vez aposentado, você não consegue mais receber as parcelas do seguro-desemprego. Então, no caso da Mariana, ela tem aí, após a última parcela do seguro-desemprego, um prazo de 12 meses para requerer qualquer benefício. Então, sim, ela vai conseguir receber o auxílio-doença. Se dessa cirurgia decorrer de uma limitação profissional, ela vai receber o auxílio-acidente durante a expectativa de vida dela ou até se aposentar, para que ela tenha certeza no requerimento e na concessão, ou se ela tiver uma negativa injustificada, ela pode procurar nós, um profissional do direito, para que possa instruí-la com maior eficiência e com maior precisão para evitar a perda de tempo em requerimentos de forma desnecessária. Olha que instrução maravilhosa que a doutora passou. Eu não tinha ideia dessa possibilidade, né? São 12 meses de período de graça após o fim do seguro. Isso é maravilhoso, essa possibilidade de a pessoa ainda ter acesso a um benefício. Por isso que é tão importante, gente, você se instruir da sua situação, né? Não fica, como eu costumo dizer, fica panguando aí, fica alheio ao que está acontecendo. Tem que ficar ligado porque a gente está falando de direito. E se é seu direito, você precisa exercê-lo. Você não pode deixar aí benefícios na mesa. É seu direito, você vai precisar e tem que buscar a instrução a respeito disso, tá bom? Muito bem, então a gente gira o assunto, doutor. Olha só, outra situação. Nós temos aqui um seguidor assíduo do canal, que é o Fernando Marques. Coloco aqui em tela o caso do Fernando e ele fala o seguinte, doutora. Ele teve lá, conheceu a doença de glaucoma, baixa visão desde 2007. Trabalha numa empresa de forma normal, não como PCD desde 2012. Diz que tem os laudos, os exames que são feitos periodicamente para confirmar se tem ou não piora da patologia. Cuida com exames e colírios. O que quero saber? Como faço para entrar com pedido de aposentadoria PCD? Eu imagino aqui, doutora, que falta algumas informações que seriam importantes para uma avaliação, mas de uma forma geral, como é que o Fernando ele pode se planejar para fins de aposentadoria, considerada essa condição dele aqui? Ele que segue o canal já há bastante tempo e eu acho que ele tem acesso, inclusive, aos benefícios aí de carro PCD. Como é que a gente poderia estar ajudando o Fernando, doutora? Na verdade, faltam bastantes informações, né? Porque vamos lá aqui para a pergunta dele. Ele pergunta como faz para se aposentar. Como faz para se aposentar? Basicamente é ir para uma agência do INSS, solicitar o benefício ou procurar uma entidade conveniada, que somos nós, advogados. No caso do Fernando, especificamente, não importa se ele trabalha na condição, a vaga ela é destinada a PCD ou não. O que importa é que ele seja PCD. Eu sempre digo aqui toda semana e vou continuar falando. Não é o tipo de vaga que garante o direito à aposentadoria, e sim a sua condição como PCD. No caso do Fernando, ele está trabalhando lá desde 2012, então digamos que ele tem aí 11 anos de contribuição nessa empresa. Se esse for o único tempo de contribuição dele, ele vai precisar aí trabalhar por mais 4 anos na condição do PCD, né, sendo PCD, e esperar a idade mínima de 60 anos. Caso ele tenha outros períodos para trás, ele pode trazer esses períodos para que a gente analise e verifique, né, qual é o tempo real dele de contribuição total. Qual é o tempo total de contribuição do Fernando? Juntando o período que ele trabalhou antes de 2012, né, 2007, é quando ele descobriu,
E o período posterior a 2007, que é já considerado na condição de PCD, não vai sofrer aí nenhum acréscimo ou decréscimo devido à função. Então, no caso dele, tem que trazer a documentação para que a gente possa dar uma analisada e verificar. Marco inicial da doença, que vai ser quando a gente tem a cegueira, né? O laudo atesta a cegueira. E também quando a gente tem ali o período trabalhado, né? Todo o período trabalhado. Excelente, doutora. Fernando Marques Martini, meu amigo, seguidor aqui do canal, entre em contato com a gente para a gente estar passando todas as orientações, mais detalhes, entender a sua situação, tá bem? E aí a gente entra aqui em outra situação, também ligada diretamente aos principais benefícios para as pessoas com deficiência e pessoas com doenças graves. Atenção, nós temos aqui um caso que eu coloco em tela, do Fabiano Rocha, doutora. Ele fala o seguinte: tudo bem, sou PCD por acidente de moto desde 2004, mas nunca fui atrás de auxílio acidente. Desde 2008, compro carros na isenção. Será que consigo pedir o auxílio acidente? Tenho CID M19, S82, tenho artrose e artrite no tornozelo e 3 centímetros a menos na perna direita, usa palmilha. Acham que consigo o auxílio? Pergunta do Fabiano Rocha. Como é que a gente pode ajudar ele, doutora? Bom, vamos lá. Se no momento do acidente de moto, né, ele tinha ali a condição de qualidade segurada, ele recebeu o auxílio doença, eu acredito que sim, que ele tem grandes possibilidades. Não há prescrição do direito, então eu não pedi o auxílio acidente na época. Posso pedir hoje? Pode. O que vai acontecer você não vai receber as parcelas vencidas há mais de 5 anos. Então ele pode pedir a qualquer momento. Ele pode entrar em contato com a equipe qualificada, né, de advogados para fazer esse requerimento, ou ele pode ir direto na agência. O grande ponto de ir direto na agência é que ele não vai ter as mesmas instruções. Então ele pode ir com um laudo errado, ele pode ir com um parecer que não é tão favorável. Então tem médicos que laudam, que colocam que teve uma progressão, uma melhora, e nem sempre aquilo ali pra gente é muito bom. Então ele pode sim ter direito. Só pelo fato dele ter tido, né, a redução de 3 centímetros já fica caracterizada a limitação, porque provavelmente ele deve ter alguma dificuldade no andar, ele deve usar alguma prótese de adaptação. Então o caso dele é um caso clássico de auxílio acidente e deve ser solicitado desde que a época do acidente ele tenha recebido o auxílio doença. Olha só, pessoal, o auxílio doença ele é obviamente um dos pré-requisitos para poder entrar no auxílio acidente. Cessou o auxílio doença, se houve a sequela, nós temos aí a entrada do auxílio acidente. E o mais legal, que como a doutora mesmo mencionou, que ele pode ser solicitado e ainda tem acesso até 5 anos para trás, uma restituição, né, seria dos valores, o quanto que deveria ter, perdão, a palavra restituição até é errada, porque não houve pagamento, mas tem acesso a benefícios de até 5 anos para trás. Então isso aí é um benefício maravilhoso, que você pode ter direito, então é muito importante que você se conscientize dessa situação, caso você tenha passado aí, através do auxílio acidente, depois do auxílio acidente, ter identificado essa questão da sequela, tá bom? Muito bem, então a gente gira o assunto e nós temos aqui uma pessoa de Diadema, que é aposentada. Atenção aqui, o Alúzio Vieira, ele perguntou aqui: Michael, somos todos PCD, sou de Diadema, São Paulo, sou aposentado e pago sobre a aposentadoria imposto de renda. Será que tem alguma maneira de entrar com uma ação contra o INSS? Então aqui nós temos o Alúzio, ou Aloísio, não sei, eu estou seguindo aqui o nome do usuário, tá bom? Que é aposentado, é pessoa com deficiência e ele está querendo saber se ele teria acesso, né? Imagino aqui, a algum tipo de isenção aqui, no caso específico a isenção de imposto de renda, e se teria que entrar com uma ação contra o INSS, doutora. Baseado nessa situação aqui dele, tem como a gente ter um parecer? Bom, o pagamento de imposto de renda pelo aposentado, ele é devido, certo? O que vai acontecer é, se ele tiver uma das 17 doenças que são enquadradas na isenção de imposto de renda, ele vai poder pedir a isenção.
Mas sobre essa contribuição previdenciária, é importante a gente esclarecer alguns pontos. Sou aposentado, trabalho como CLT, posso pedir para não descontar o INSS? Não. Mesmo que você seja aposentado, o pagamento e o desconto da contribuição previdenciária no seu contra-cheque, ele é devido, uma vez que a gente precisa entender que a aposentadoria ela tem caráter de renda substitutiva, ela não é renda complementar, ou seja, não é para você receber a aposentadoria e trabalhar, é para quando você finalizar, né, a sua vida no mercado de trabalho, você requerer o INSS para se aposentar. Então, nesse caso específico, a contribuição previdenciária ela é devida. Assim como se você é aposentado e é autônoma, também é devido. O imposto de renda, né, a gente vai ter uma alteração ano que vem na faixa de isenção, mas até esse ano é R$ 1.900 e um pouquinho, R$ 1.900 e um pouquinho para quem tem até 65 e para quem tem mais de 65 esse valor dobra. Então vai para 3.700 e um pouquinho. Fora isso, a gente vai ter as faixas de alíquota, né, de imposto de renda de acordo com o seu rendimento. Mas se você não tiver nenhuma doença que garanta a isenção, o desconto ele é devido. Olha aí, pessoal. Bem, eu coloquei aqui a lista de doenças. Você pode estar vendo aqui numa outra pergunta, né, que a gente colocou aqui para vocês para resolver sobre a isenção de IR. E você precisa ter atenção a esses detalhes, né? Tá aí, aposentado, tem que possuir uma condição prevista em lei, tá? E tem, obviamente, que ter ali a dedução no seu contra-cheque da aposentadoria, tá bom? Muito bem, então, gente, a gente agradece mais uma vez imensamente a participação da doutora Tainá. Obrigado pela participação, doutora. Eu que agradeço, Michael, pelo convite de toda semana. É um prazer estar aqui, é um prazer falar sobre direitos sociais, né? Não deixem para buscar os seus direitos na última hora. Não deixem de ficar buscando aquilo que é de fato, porque é burocrático. A gente sabe que é um processo, né? E como o seu nome diz, ele tem etapas. Ele pode ser mais rápido, ele pode ser mais demorado. A gente não pode nunca deixar de receber aquilo que é nosso por direito. E ter direito a algo e não buscar é como se a gente estivesse se privando de uma melhor condição de vida para nós mesmos. Tanto auxílio acidente como planejamento previdenciário, né, que vai servir ali como uma forma de estudar e de identificar a tua melhor aposentadoria. Eu sempre digo, planejar é a única forma de prever o futuro. Então você não tem como saber quanto vai receber, quando vai se aposentar, qual o melhor momento de pedir, a melhor forma de pagar o INSS, se você não planejar. Então, minha dica hoje para você é: conhece alguém que precisa de planejamento, conhece alguém que tem direito a um auxílio acidente, alguém que tem direito a um BPC LOAS, né, que tem mais de 65 anos ou que tem ali uma deficiência e está em situação de vulnerabilidade. Encaminha esse vídeo para essa pessoa, pede para entrar em contato com a gente, a equipe está aqui pronta para atender todos vocês. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que a equipe do Michael está aqui, né, à sua disposição para te trazer uma resposta, te trazer uma luz de como você deve agir no seu caso. Muito bem, então, gente. Muito obrigado pela audiência. Deus abençoe sua vida abundantemente. Atenção, faça parte aqui do grupo somostodospcd.com. Acesse somostodospcd.com. A esperança é a âncora da alma. Fundamental também, deixo aqui para você que quer conhecer mais sobre o trabalho da doutora Tainá, tá aqui em tela, passando para vocês o Instagram dela. Acesse, siga a doutora nas redes sociais e conheça o trabalho da doutora Tainá, tá bom? Beijo no coração e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, valeu!